Bom, pessoal, então, boa noite, assim, oficialmente aqui para a gravação. Então, na aula de hoje, a gente vai ver caminhos mínimos em, de grafos, na verdade, grafos também, né? É o mesmo algoritmo, mas normalmente a gente fala em digrafo porque o algoritmo funciona com digrafo também. Os algoritmos funcionam bem com digrafo. E aí, bom, essa parte aqui acho que eu vou pular. Assim, tem uma motivação para caminhos mínimos, mas gente, acho que vocês já devem estar bem com isso esclarecido, tá? Que assim, ó, caminhos mínimos em grafos, né? Tem um monte de aplicações e é uma coisa que a gente está usando toda hora, né? No nosso dia a dia aí, cada vez que você usa Google Maps, que você olha alguma rota, tenta ver uma viagem de avião, assim, toda hora você tem ali por trás ali um problema de caminhos mínimos, né, em gráficos. Tem a modelagem com grafos e tem caminhos mínimos ali. Em área de comunicações a gente também por trás dali está sendo usado toda hora, né, as redes de celular, tudo, né. Então, mas eu imagino que vocês já estejam bem treinados nisso, eu vou pular direto para os algoritmos. Então, basicamente, o problema o que é? Dado um grafo, ou de grafo, né, ponderado, em que as arestas agora têm peso, né, eu quero achar, dados dois vértices, eu quero achar o caminho mínimo entre eles. Quero achar as distâncias, né, e achar o caminho mínimo para eu ir de um ponto ao outro, que é, em geral, o caminho mínimo, muitas vezes a gente fala caminho mínimo, mas às vezes você quer um custo mínimo. Vai ter uma comunicação ali entre esses vértices, mas muitas vezes a gente está pensando no custo. Então, se por exemplo isso aqui fosse um grafo de rotas aéreas, né, e eu quero ir de um ponto para o outro, eu quero ir, sei lá, do ponto um para o ponto 4 ali, qual é a maneira mais barata? Qual é a maneira mais barata de fazer isso? Se esses custos aqui, se esses valores em vermelho, os pesos das arestas, né? Se eles são os custos, né? Eu quero saber o custo total mínimo. Mas normalmente a gente fala em distância, tá? Distância ou custo, às vezes, né? Bom, o algoritmo principal também, que acho que vocês já conhecem, né? Agora a gente vai ter oportunidade de trabalhar um pouco mais com eles, assim, com implementar e olhar questões de implementação, né? O algoritmo principal é o algoritmo de Dijkstra, que é um algoritmo guloso, algoritmos gulosos assim mais famosos, né? Que é que ele é baseado em você relaxar as arestas. Relaxar as arestas, o que é? Quando eu quero olhar algum custo entre os extremos da aresta, eu vou lá e de alguma forma olho a aresta e ver se aquela aresta, se ela me ajuda a diminuir custos ou não. Isso que a gente chama de relaxação de aresta. Então, o algoritmo de Dijkstra ele é executado em n-1 passos e, e a ideia dele é o seguinte, então ele é um algoritmo guloso que a cada passo dele ele determina em definitivo a distância de um vértice para algum outro vértice ali do grafo. Né? Estou supondo o grafo conexo. Então, por exemplo, nesse grafo aqui, eu quero saber a distância e depois eu quero saber o caminho mínimo também entre o vértice 2 e os demais, né? Então, eu começo com o vértice 2. O vértice 2, a distância dele para ele mesmo é zero. E agora eu olho todos os vizinhos do 2, né? Então, os vizinhos do 2 são o 4, o 5 e o 1. E eu
encontro um custo provisório para eles ali. Né? Eu achei essas arestas aqui, encontro um custo provisório para aqueles vértices ali. E nesse ponto, o que eu faço? Eu determino em definitivo a distância para alguns desses vértices. Qual? O que tem menor distância. Então tá. Então eu consegui determinar para o vértice 4, que é 2, né? E agora eu faço a mesma coisa. Pego 4, olha as arestas de 4, 2, como 2 já tá marcado, já está resolvido, eu não preciso nem olhar isso mais. E tem o vértice 5, que é vizinho do 4. Então, e nesse momento aqui, ó, eu tinha achado um custo de 17 do 2 por 5. Nesse momento, achei um custo do 2 por 5 de 11. Né? Que usando, então, basicamente, o que eu uso? Uma nova aresta, para cada vértice, uma nova aresta e as distâncias já determinadas. Então, nesse algoritmo, eu vou ficar tendo sempre dois conjuntos de vértices. Um, para os quais eu já determinei as distâncias em definitivo, né, já que o algoritmo é guloso. O outro conjunto que eu ainda não tenho muita certeza sobre as distâncias, eu vou, aos poucos, descobrindo qual é a menor distância. Então, nesse passo aqui, o que tem menor distância agora, entre todos que ainda não defini, é o vértice 3, né? Vértice 3 não, desculpa. É o vértice 5 mesmo, né? Que é 11. Eu tenho aqui, ó, dois vértices, 13 e 11. Então o menor é 11. Então agora determino em definitivo a distância do 2 para o 5, que é 11. E agora? Agora eu pego o 5 e vejo as arestas dele. Tem aresta para o 6, para o 4 e para o 2 não me interessa, e para o 3. E aí eu tenho esses três custos aqui, considerando como é que eu chego no vértice 2. Nesses vértices aqui, olhando os custos já calculados. Né? Então, do 5 para o 6, eu gastaria... do 5 para o 6, eu gastaria 15, porque eu tenho aqui uma aresta de 4. Né? 11 mais 4, 15. Para o 3, 20, porque eu tinha aqui 11 mais 9, 20. E para o 1, 1 é vizinho de 5, não muda. E agora, de novo, eu pego o de menor custo, que é o 1. Então eu determino a distância do 1, com certeza é 13. E aí eu relaxo as arestas do 1, né? Olho lá se muda alguma coisa, mas o 1 só tem, os vizinhos não estão todos marcados, então não muda nada. Eu continuo com aqueles não marcados, pego o menor, que é o 6. 6 também não tem nenhum vizinho. Então, continuo pegando no último passo. No passo anterior. Desculpe, no passo anterior teve uma mudança aqui para o 3, né? Porque o 3 ainda não estava marcado. Porque a distância do 2 para o 3 estava aqui como 20. Mas eu achei agora aqui uma menor, então eu atualizo para 16. Que é 13 mais 3, 16. E agora eu escolho... eu tinha escolhido já 6 e agora 3. Então terminou. Tá? Depois de n-1 passos, o algoritmo termina. Então, olha só, o algoritmo básico do Dijkstra é esse aqui, né? Ele é assim, eu quero achar por enquanto as distâncias, depois a gente vai ver os caminhos mínimos, né? Quero achar todas as distâncias do vértice V, de todos os vértices do grafo para o vértice V. Então, como é que eu faço? Eu começo, inicialmente, eu coloco todas essas distâncias infinito e desmarco todo mundo. E agora eu pego o vértice, esse vértice inicial aqui, digo que a distância dele é 0. E agora eu vou fazer um loop, que enquanto não tiver vértice marcado, enquanto tiver vértice não marcado, eu vou fazer uma escolha. Então eu escolho quem? Dos vértices não marcados, aquele cuja distância provisória seja mínima. Eu faço o quê? Marco aquele vértice, agora olho os vizinhos dele não marcados. E faço a conta, né?
a distância que eu tenho é menor do que a distância para chegar nesse vértice, passando pelo vértice W, né, esse vizinho Z aqui de W, a distância dele ao vértice V, a que eu já tenho calculado até o momento, é maior, né, do que se eu passar pelo vértice W. Se for maior, eu atualizo a distância do Z. Então, basicamente, esse o algoritmo, né, mas esse algoritmo ali não está na forma de implementação. Então, vamos ver aqui a principal forma de implementação que a gente vai usar aqui, que é a vector, né, usando fila de prioridade. Esse é o algoritmo mais comum, assim, as pessoas implementam dessa forma. Então, o início é igual. Eu tenho que... Como é que eu quero achar todas as distâncias para o vértice U. Então eu começo desmarcando todos os vértices e colocando a distância infinita. Para aquele vértice U, a distância é zero. Tá? E aí eu coloco agora na fila de prioridades o vértice U com distância zero. Então eu preciso colocar duas informações na fila de prioridade. Tá? Preciso colocar a distância e qual é o vértice que tem aquela distância. Mas, assim, a informação que organiza a fila é a distância. Né? O vértice é uma informação secundária. E agora sim, enquanto a fila não estiver vazia, tá? O algoritmo pode ser assim. Aí eu faço o quê? Tiro um elemento da fila. Que deve ser o menor de todos. Né? Eu quero que a menor distância eu quero tirar da fila. Vamos ver depois exatamente como é que a gente faz isso. Tem um detalhe aqui, né? E aí, se esse vértice W, que tem distância D, né, não for marcado, o que eu faço? Eu marco esse vértice, tá? E agora eu olho os vizinhos dele. Aqui, né? A lista de vizinhança. Então, a lista de vizinhança dele tem o vértice D com distância D aqui, né? Aí eu vejo, essa distância que eu já tinha for maior do que a distância passando pelo vértice W, D de W mais D, né? Eu atualizo a distância do vértice D, coloco na fila a distância e o vértice, e aqui a gente vai colocar outra informação já, daqui a pouco eu vou comentar, que é para a gente achar o caminho mínimo, né? Eu já digo, vou comentar mais sobre isso daqui a pouco. E aí, olha só, tem algumas informações importantes aqui no algoritmo, né? Bom, gente, esse algoritmo acho que já é familiar para vocês, né? Não sei se vocês trabalharam exatamente com essa implementação, mas é familiar, né, para vocês, né? Não é isso? Sim, eu até tentei implementar, só que eu fiz a versão que acho que é N ao quadrado. N ao quadrado, né? Eu não vi a fila de prioridade. Com fila de prioridade a versão, a complexidade é O de M log N. Vamos comentar depois por quê, tá? Então aqui tem alguns detalhes aqui nessa implementação, aqui, que são o quê, ó? Primeiro é o seguinte, a fila de prioridade normalmente é assim, o critério é do max heap, né? É o critério normal das linguagens de programação, em geral, assim, ó. Uma fila de prioridade implementada com max heap. Se você só declarar que é uma fila de prioridade, C++ eu digo que é priority queue, né? Em princípio ele vai pegar sempre o maior daquele conjunto. Como é que a gente faz para colocar o menor? Ou eu faço uma comparação customizada, que vai me dar um pouquinho mais de trabalho ali, não muito, né? Mas às vezes você tem que fazer. Para que o quê? Para que quando eu tiro o topo da fila, esteja ali realmente o menor elemento, a menor distância. Então, para não complicar muito, normalmente todo mundo implementa da seguinte maneira. Eu coloco as distâncias lá invertidas. Coloco um negativo. Por quê? Dessa forma, o que eu vou tirar é a maior distância que está lá. Quando todas as distâncias estão negativas, na verdade eu vou tirar a menor distância em módulo. Tá? Então, esse é um truque assim, de implementação que todo mundo faz isso. Assim, em vários momentos aí de algoritmos em gráfico, tá? Você trabalha com a distância negativa. Então, a hora que tem que se lembrar, né, quando você tira da fila, que você tem que
transformar de volta aquele valor ali em positivo. Então, essa é uma observação. A outra observação é que é sobre isso aqui, né? Essa informação que eu coloco, que vai ser uma informação importante para me dizer, achar fazer um caminho mínimo. Eu não seria estritamente obrigatória essa informação, tá? Mas fica mais fácil com ela. Depois eu mostrar um caminho mínimo. Que é assim, eu sempre digo para cada vértice Z, qual é o último vértice, qual é o penúltimo vértice que eu tenho no caminho mínimo antes de chegar a Z. Então, para cada vértice eu faço isso. E quem é esse vértice? O vértice que minimizou a distância do Z, né? Que é aqui, toda vez que eu minimizo a distância, eu vou lá e atualizo esse cara aqui para o elemento Z. Então, eu vou ter para cada vértice informação de quem é o último cara antes dele no caminho mínimo. Outra coisa que você poderia perguntar em relação a esse algoritmo aqui é o seguinte, ó. Vamos voltar aqui assim, por exemplo, ó. Vamos olhar qual vértice aqui, deixa eu ver aqui. Vamos olhar o vértice 5 aqui, que é o mais simples. Então, ó, como é que foi o vértice 5 aqui? Eu coloquei o vértice 5 na fila através do vértice 2, né? Então, inclusive, eu vou dizer assim, ó, por enquanto, eu colocaria assim, ó, o vértice do caminho mínimo do 5 é o 2. E a distância é 17. Eu vou lá e coloco essa distância na fila de prioridade. Mas aí, quando eu examino o vértice 4, eu vejo que essa distância aqui diminui do 5. Então, agora eu tenho que mudar, eu tenho que atualizar essa informação. Eu digo que a distância agora é 11 e que o vértice mais próximo é o vértice 4. Mas o vértice já estava na fila, o 5 já estava na fila. E não tem importância, tá? Porque o algoritmo, ele vai pegar o menor deles aqui. Vai ter duas informações sobre esse vértice na fila. Mas não tem importância, pode ter várias informações. Mas o que eu quero é pegar a menor. E quando eu pegar a menor, eu marco aquele vértice. De forma que as outras vão ser abandonadas, tá? Então, no caso que as informações do vértice 5, eu só vou usar a menor realmente, porque as outras, quando eu pegar a menor, eu vou lá e marco o vértice. As outras vão ser descartadas, que o algoritmo faz isso, tá? É vantagem fazer isso, fica mais simples isso aí, tá? Fica bom, tá? É melhor do que você fazer a versão que o Yus comentou de O de n ao quadrado, que é para você descobrir qual é o mínimo, tem que varrer um vetor inteiro, tá? Para descobrir quem é o menor elemento, tá? Aqui não, aqui eu vou usar a lista de prioridade, que é O de 1. Claro que depois que eu insiro na lista, eu tenho um trabalho para inserir na lista. Mas na hora de tirar é O de 1. Aqui que eu ganho mesmo, né? Então, isso não tem importância. Bom, no algoritmo, como é que fica? A complexidade fica assim, O de m log n. Por quê? Porque potencialmente, as m arestas, tá? Todas elas eu tenho que colocar na fila. No pior caso, tá? Aqui é o pior caso. Então, esse algoritmo aqui, apesar do pior caso dele ser até um pouco pior do que o de O de N2, né? Porque o M pode ser O de N2. Em geral, esse algoritmo aqui ele é mais rápido na prática do que o algoritmo que é O de N ao quadrado, tá? Mas a complexidade é essa daqui. Por quê? Porque para cada aresta pode, teoricamente, entrar lá na fila de prioridade, tá? Bom, então esse algoritmo aqui esse é o algoritmo principal, tá? Que a gente vai usar para o Dijkstra.
Vamos só dar uma olhada aqui nele, né? Assim, tá. Antes de falar nele, deixa eu falar no caminho mínimo. Porque nele já tem o caminho mínimo. Então, eu vou avançar mais um pouquinho aqui para falar do caminho mínimo. É que assim, agora eu quero determinar o caminho mínimo, né? Como é que a gente determina o caminho mínimo? Bom, como para cada vértice eu guardei qual era o vértice anterior a ele no caminho, então quando eu quero achar o caminho mínimo entre o vértice inicial, né, e qualquer um outro, o que eu faço é assim, é fazer um processo de trás para frente, né? Então, digamos que eu queira mostrar o caminho mínimo de 1 para o 5. Eu vou ver assim, ó, qual era o vértice, qual era o último vértice antes do 5 do caminho mínimo? Aí eu ia dizer que era o 4. Aí o do 4 era o 3. Eu não sei se isso que eu estou fazendo está certo, tá? Mas do 4 era o 2. Aí do 2 era o 1, até chegar no... Fatalmente vai chegar no 1. Então, o que a gente faz aqui é um processo de trás para frente. Esse algoritmo aqui que eu estou usando ali naquele programa de C++, o que ele faz é isso, tá? Então, esse TCM aqui conta o tamanho do caminho mínimo, tá? E o vértice final, esse W aqui é o vértice final. Eu começo por ele, tá? Então, eu coloco esse vértice aqui no caminho mínimo, vou somando 1 no tamanho do caminho mínimo e colocando esse vértice. E depois eu mudo ele para o valor que está escrito, né, nesse vetor aqui, para quem é o vértice antes dele, né? Quando eu chegar no U, eu paro, porque o U era o vértice inicial. Mas depois eu tenho que inverter esse vetor se eu quero escrever o caminho assim, do primeiro para o último, realmente, tá? Então, essa parte aqui inverte o vetor. Poderia também, se quisesse, aqui, mudar um pouquinho a lógica, e aqui, na hora de guardar, mas o problema é que eu não sei inicialmente qual é o tamanho do caminho, tá? Se eu soubesse, eu já poderia, na hora de guardar, vai dar no lugar certo, mas aqui eu não... Acho que tem que fazer assim, porque inicialmente eu não sei qual é o tamanho do caminho mínimo. Bom, essa implementação que a gente vai usar, mas eu poderia também implementar essa ideia por recursão, tá? Que é assim, que no fundo é a mesma ideia, que é chegar no... Se bem que assim, tem duas maneiras, eu poderia... Não, eu tenho que sempre partir do último vértice, eu chego no vértice, quero o caminho de 1 para 5, aí eu chego lá, bom, então 5 é o último cara, eu deixo para imprimir ele no final da recursão, né? E agora eu vejo, dos vizinhos dele, qual é aquele que satisfaz a equação? Qual é a equação? A equação, a distância é igual à distância desse vértice inicial àquele, ou 4, 2 ou 5, ou 3, no caso 5, qual é o vértice cuja distância a um desses vizinhos do 5, somado com a aresta respectiva, bate a conta que eu quero da distância total, né? Então, dessa forma eu descubro, eu não preciso guardar qual é o vértice, penúltimo vértice antes desse aqui. Essa recursão muitas vezes vai ser necessária também se eu quiser, por exemplo, determinar todos os caminhos mínimos. Esse recurso de colocar para cada vértice essa informação serve para mostrar um caminho mínimo, não para todos, tá? Então, sim, agora a gente pode dar uma olhada aqui na implementação, né? Eu resolvi colocar tudo junto aqui. Quando vocês forem usar essa... Se vocês forem usar essa versão aqui, aí tem que tirar fora, limpar algumas coisas aí do algoritmo. Então, ó, basicamente é assim, né? Ele lê o NUM, lê as arestas de grafo. Eu já deixei aqui comentado uma linha, porque algumas vezes as arestas são bidirecionais, tá? Do jeito que está aqui, ó, eu leio uma aresta, o W com peso o peso A.D, né? E aí, se for um de grafo, se as arestas forem orientadas, eu só vou colocar essa informação. Mas se ela for unidirecional, né?
Se elas forem se as arestas forem todas bidirecionais, então eu tenho que acrescentar essa outra informação aqui também. Tem alguns problemas de hoje que as arestas, alguns são unidirecionais, outras são bidirecionais. Tá? E aí, assim, eu estou já pedindo para achar o caminho mínimo entre U e W aqui, né? E aí, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que rodar Dijkstra. Bom, para rodar Dijkstra, eu tenho que... Aqui eu estou fazendo aquelas informações lá que estavam no Dijkstra, coloquei fora aqui. Que é desmarcar todos os vértices e colocar as distâncias infinitas. E fazer o Dijkstra aqui. O Dijkstra, eu estou colocando 3 parâmetros, o W e D. D é a matriz de distância. O W e D, muito embora acho que o algoritmo que eu escrevi aqui não está usando o W, tá? Mas essa é questão de gosto. Se você quiser... não, ele está usando o W, sim, aqui. Ele está usando o W, tá? Ele está usando o W. Então, vamos ver aqui o algoritmo. Voltando aqui, né? Então, eu rodo o Dijkstra e depois de rodar o Dijkstra, eu tenho as distâncias mínimas e a informação dos vértices. E agora aqui eu imprimo o caminho mínimo, que é, se a distância para o vértice W for infinita, é porque eu não consigo chegar lá. Então, não tem caminho. Se não, eu vou fazer aquele algoritmo que eu acabei de mostrar para criar o caminho mínimo, cria o vetor CM e imprime esse vetor aqui. Imprime o caminho mínimo, né? Então, o Dijkstra é exatamente como foi falado lá, assim, muito pequenas modificações, tá? Que é assim, ó. Eu não coloquei aqui desmarcar os vértices e colocar distância infinita. Coloquei fora do algoritmo, tá? Detalhe, poderia estar aqui também. Então, faz a distância igual a 0 e coloca na lista de prioridade essa informação. O vértice inicial 0, U, né? Esse vértice inicial tem distância U. Isso aqui é um par, né? Está declarado assim, como é um par de inteiros ali, né? Então, a lista de prioridade é uma estrutura assim, a lista de prioridade, que nesse caso que eu defini aqui mesmo, né? Ela é uma lista baseada na estrutura de um par. Significa que o primeiro elemento do par vai ser sempre a chave da fila de prioridades, tá? Então, enquanto a fila não estiver vazia, eu tiro da fila. Eu tiro, aqui no caso, só basta tirar o vértice, tá? Eu coloco na fila, eu pego o segundo elemento do par, que é a informação que me interessa. E agora, se for igual ao vértice final do caminho que eu quero aqui, ao V, eu paro. O algoritmo para por aqui. Pode ser do jeito que está escrito, pode não determinar todas as distâncias, tá? Naquela situação ali, eu não queria determinar todas as distâncias. Queria só achar o caminho de U para V. Então, eu paro aqui. Aqui também, ó, em vez de... Eu escrevi dessa forma que, sei lá, nem é tão comum escrever algoritmo assim, mas ultimamente eu comecei a usar isso, que é, em vez de eu perguntar assim, se ele está marcado, se ele não está marcado, eu faço esse processamento. Então, pergunta que está assim, se ele está marcado, ele volta para o início do loop, né? Continue a isso. Então, se não, né? Então ele tirou um vértice W da fila. E aí marca, faz o pré igual a 1, olha os vizinhos dele. O vizinho é Z, com a aresta vale D. E agora olha, ó, se a distância de Z for maior do que a distância passando pelo W, eu atualizo essa distância do Z, coloco na fila de prioridades com um valor negativo, né? E guardo essa informação aqui de vizinho, tá? O vizinho é o Z. Tá. Aí, bom, esse é o Dijkstra, tá? Que, como eu falei, apesar da complexidade
teoricamente, poder ser maior, mas na prática funciona melhor assim, tá? E para grafos esparsos vai ser sempre melhor, tá? Em vez de ser O de n ao quadrado, vai ser O de n log n, se o grafo for esparso. E a criação do caminho tá exatamente como está nos slides lá. Esse TCM vai contar o tamanho do caminho mínimo e aí pronto. Esse loop eu começo do final para o começo, até chegar no vértice inicial. Vou chegar no vértice inicial, eu paro e inverto o caminho. Tá? Inverto no caminho para sair certinho. Então, essencialmente, é isso. Deixa eu rodar aqui esses valores aqui. Só para vocês verem aí que tipo de saída vai ter. Para quiser exercitar, se tiver alguma dúvida sobre o algoritmo, quiser experimentar também, né? Tá, aqui, então, se eu tiver entre 1 e 6... Entre 1 e 6. Esse grafo aqui eu usei ele em vários exemplos aí, tá? Então, guardando informação aqui, ó, o vértice inicial é o 1, né? O vértice final é o 6. Do 1 para o 1 é 0 e não tem vértice antes dele. Depois, a distância para o 2 é 4, ó, aqui, 1, 2 é 4 aqui. Depois vocês podem conferir que isso aqui está certo, tá? Esse grafo aqui, eu acho que é um grafo que a gente já trabalhou com ele aí, não sei, mas também não tem desenho dele não, tá? Mas o caminho mínimo é 1, 2, 3, 6. Se eu puser agora 6 para o 1, o que vai acontecer? No caso, não vai achar caminho, tá? Porque esse gráfico e as arestas eram unidirecionais. Tá? Se elas forem bidirecionais, tem que dar o mesmo caminho, né? Dois pares aí. Bom, alguma dúvida, alguma pergunta sobre essa implementação, gente? Não. Uma dúvida sobre a impressão. Para cada vértice ele imprime a distância, aí tem uma barra e depois aparece um outro número. O que significa qual isso? vértice do caminho? Essa informação aqui, ó. Só para você conferir, só para você poder conferir o caminho mínimo ali, tá? Vou rodar de novo aqui, vamos ver. Assim, ó, 1 para o 6, né? Eu estou dizendo assim, ó. Então, ó, 1 para o 6. Aí eu vejo assim, ó. Não, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu vejo aqui, ó. A distância do 1 para o 6 é 7. O caminho mínimo tem tamanho 7. Qual é o vértice antes do caminho? O penúltimo vértice antes do 6 é o 3. Né? Tá aqui, ó. Eu venho para o 3. Qual a distância? 5. E qual o vértice antes dele no caminho? É o 2. Aí eu vou para o 2. A distância é 4. Qual o vértice antes dele no caminho? É 1. Então, pronto. Então, o caminho é esse aqui, ó. 2, 3, 6. Né? Essa informação que a gente usa para determinar o caminho mínimo. Como eu falei, eu poderia fazer uma recursão também, olhando as arestas, tá? Olhando as distâncias e daria certo também. Esclareceu, Rodrigo? Obrigado. Então, tá. Então, esse daqui é o primeiro algoritmo para a gente trabalhar com ele. E eu coloquei aqui também... Bom, tem essa prova aqui de por que funciona o Dexter, tá? Por que está certo, tá? Não sei, quem quiser, se vocês tiverem... Você já deve ter visto isso, mas se quiser relembrar, lê aí a demonstração. Pode existir vários caminhos mínimos, tá? Para listar todos eles, teria que você fazer com backtracking. Esse algoritmo aqui não lista caminho. E isso aqui eu já falei, né? O caminho mínimo você obtém, assim, percorrendo
do final para o começo. Não tem outro jeito, não, de fazer isso. Sem, assim, né, com essas informações que a gente guardou. Agora, olha só, para alguns problemas, pode ser interessante você trabalhar com matriz de adjacência, tá? E aí, bom, o algoritmo é praticamente o mesmo, né? O que muda é só aqui, na hora de olhar os vizinhos, né? Na hora eu achei o W aqui, na hora de olhar os vizinhos, aqui vai mudar, né? Claro, porque agora o vizinho eu tenho que varrer uma lista aqui, né? Varrer uma linha do vetor para encontrar os vizinhos do vértice W. Mas a ideia é exatamente a mesma, o que muda é só esse momento aqui de procurar os vizinhos, né? Os vizinhos J do vértice W. Tá? Mas o resto aqui é igual. Tá? A determinação do caminho mínimo é exatamente como no caso de vetor. Tá? Agora aqui, ó, duas observações que eu vou... essa observação aqui, a segunda observação, eu vou explicar melhor no algoritmo. Bom, deixa eu explicar ela aqui. Assim, ó, eu quero as distâncias do 1 para o 5. Tá? Tá bom, eu vou lá e aplico o Dijkstra, tá? Em algumas aplicações, a gente vai ver um dos problemas de hoje, pode ser interessante também eu determinar quais são as distâncias dos todos os vértices para o vértice 5. É um pouquinho, é olhar de outro ponto de vista, tá? Não é exatamente a mesma pegar aquele algoritmo de Dijkstra e rodar ele para o vértice 5, não. Eu estou querendo, ó, não a distância dos 5 para os outros. Eu quero a distância. Bom, vai ser igual, né? Isso, né? Eu quero a distância deles para os 5, né? Vai ser igual? Não vai ser igual, não, quando é de grafo, tá? Quando é de grafo, não vai ser igual. Então, partindo do 1, eu calculo todas as distâncias, mas pode ser que eu esteja interessado, né, no caminho do 1 para o 5. Então, algumas vezes é legal saber quais as distâncias para o vértice 5 também. Tá? A gente vai ver uma aplicação aqui hoje que essa determinação me ajuda. Então, na segunda implementação de hoje, na implementação com matriz de adjacências, ela está um pouquinho diferente daquela ali. Tá? O Dijkstra está igual, esse Dijkstra aqui está igual, foi mostrado. Só mudando aqui a obtenção dos vizinhos. Agora eu coloquei também um Dijkstra para, tá? Que basicamente a diferença também vai ser aqui nesse loop, só que agora, assim, ó, em vez de eu olhar os vizinhos de um vértice, eu olho os vértices dos quais ele é vizinho. Tá? Certo? Perceberam o que eu estou querendo dizer, gente? Eu tenho que olhar... Normalmente a gente olha os vizinhos andando pela linha. Agora eu vou andar pela coluna. Eu quero olhar, saber os vértices de quem aquele vértice é vizinho. Tá? Faz sentido isso para vocês? Sim, sim, né? sim. Tá. Então, aqui pode ser interessante. Aqui, então, ó, vai ser... aqui eu não vou usar isso, nesse momento aqui eu não vou usar isso, porque o caminho mínimo aqui, eu vou fazer... Ele está igual, exatamente o mesmo algoritmo para vector, tá? Mas já coloquei aqui porque isso vai ajudar em pelo menos um problema. Olha a distância para. Deixa eu ver o que aqui. Eu acho que aqui, ó, tem a impressão que eu desmarquei ali. Eu desmarquei. Ele está aqui. Para vocês, eu acho que eu
Ah, não, não tá não, tá. Não, tá certo. Ele tá. Ah, tá. Então, ó, bom, o 6, esse vértice 6 aqui, ele não tem aresta para ninguém, tá? Então, se eu tentasse fazer o Dijkstra do 6 para os outros, eu quero saber qual a distância, todos os vértices para o 6. Por isso que usa aquele procedimento que eu mostrei lá, de Dijkstra para, o Dijkstra um pouquinho modificado, né? Olhando as colunas, olhando de quem aquele vértice é vizinho, não os e aí, aqui ele mostra essas duas coisas aqui, mostra no final o caminho de 1 para 6. Aqui, claro, se eu colocar 6, 1, não vai ter caminho, tá? Porque o vértice 6, ele não tem arestas saindo dele, todas as arestas estão entrando. E no resto é igual, tá? A implementação da lista de prioridade é a mesma ideia também. Também, aqui também não coloquei quem é o vizinho dele, quem é o vizinho, coloquei só aqui, tá? Só no Dijkstra normal. E também as informações eu guardo sempre um par com o valor da distância negativo, né? Vamos lá, gente. Alguma dúvida sobre isso aqui? Alguma pergunta? Imagino que não, né? Vocês já estão. Já estudaram isso aí bem, outras disciplinas. Bom, mas em todo caso, se tiver dúvida, é a hora. Bom, se ninguém tem dúvida, eu vou para o. Aqui eu estou mostrando uma possível uso do Dijkstra para aquele problema dos jarros, tá? Mas vocês já fizeram isso, implementaram, vou até pular agora. Bom, e o outro algoritmo que a gente vai ver na aula de hoje, outra maneira de determinar distâncias mínimas e caminhos mínimos, é você usar o Floyd, tá? Bom, o Floyd é um algoritmo que só vai funcionar para a matriz de adjacência, tá? Ele não vai funcionar bem para se você tiver. Você precisa de matriz de adjacência para. Eu nem sei como é. Talvez se você criasse uma situação muito especial lá com um vector, você conseguisse determinar assim, né, com listas de adjacência em vez de matriz de adjacência. Talvez você conseguisse, mas normalmente é assim, ó. Todos os problemas de Floyd, vocês vão ver o tamanho do grafo é pequeno, o vértice é pequeno. E o Floyd, todo mundo assim até fala maldosamente do Floyd, né? Que o que ele fez para fazer essa determinação aqui de caminhos mínimos, que é um algoritmo bastante famoso, né? O que ele fez foi pegar o algoritmo do Warshall, mudar um pouquinho de nada, assim, aí. Mas ele ficou mais famoso que o Warshall. Todo mundo fala Floyd, todo mundo sabe quem é. Falar Warshall, nem todo mundo sabe, tá? Ele pegou aquela ideia, a ideia do fechamento transitivo lá, que o Warshall teve, né? E aplicou aqui para distâncias mínimas aqui, e ficou mais famoso que o outro. E a ideia do Floyd é igual a do mesma do Warshall, que é assim, ele vai fazer N passos de relaxação de arestas, em que cada passo ele olha todos os pares de vértices. Então, no passo K, a ideia é a seguinte, eu olho todos os pares de vértices e estou analisando apenas os caminhos onde os vértices intermediários são de 1 até K. Tá? Então, eu faço isso para K igual a 1, depois para K igual a 2, eu vou aumentando K. Quando eu chego em N, eu olhei todas as possibilidades, eu olhei todas as possibilidades de caminhos
quais os caminhos intermediários entre dois vértices, tá? Então, por isso que o algoritmo funciona. E aí, ele, então, o algoritmo de Floyd, basicamente está aqui embaixo, né? O K vai variar de 1 a N. Quem que é o K? O K é o vértice intermediário dos caminhos. Eu vou, então, progressivamente, eu olho cada par de vértices aí, todos os pares, eu olho. Sei lá, 1 e o N sobre 2. Tá. Primeiro eu pergunto, qual é a distância mínima se o vértice, se puder usar como vértice intermediário 1. Aí depois, isso é esse loop mais externo. Depois, eu posso usar o 2, posso usar o 3, etc., até que eu possa usar o N. E para cada K aqui, eu olho todos os pares de vértices ali do grafo e vejo, né? Se a distância que eu já tenho guardada, se essas distâncias aqui forem, se tiver algum número válido aqui, né? Eu vejo assim, ó, se a distância que eu já tenho guardada for menor do que a distância que eu obtenho passando pelo vértice K, então eu atualizo a minha distância, né? Então, basicamente é isso. Para cada K aqui, ele vai fazer isso, ele vai fazer esse teste aqui. Né? Então, certamente no final ele vai obter a distância correta. Essa matriz de distância, eu tenho que inicializar ela da seguinte forma. Para o grafo inicial, eu tenho que copiar os valores. Tá? Então, se for esse grafo aqui, do 1 para o 3, eu tenho que botar lá, a distância é 3. As distâncias aqui que estão aqui, eu começo com elas, tá? Eu começo com essas distâncias aqui, se as distâncias ficarem igual a 0, digamos, né? Não pode usar nada de intermediário, tem que ser informação do grafo mesmo. Agora, as outras, a informação que eu não tenho, eu coloco como infinito. Né? Então, eu tenho que fazer essa inicialização aqui da matriz de distâncias. E depois aqui eu só vou trabalhar com a matriz de distância, né? E, portanto, a complexidade desse algoritmo é o de N ao cubo, que é bem claro aqui, né? São 3 loops que variam de 1 até N. Então, não tem muita dúvida, não. Aqui tem um exemplo, mas acho que eu vou pular, tá? Ele vai mostrando passo a passo como é que o Floyd funciona, tá? Para o K, a matriz inicial é essa. Depois, para o K igual a 1, tem alguma coisa que eu posso mudar para o K igual a 1? Nesse exemplo aqui tem, por exemplo, o vértice inicial eu não tinha informação sobre a distância do 2 e o 3. Aí, se eu puder usar o 1 como intermediário, eu consigo uma distância menor que o infinito? Consegue 16, 13 mais 3. E aí, esse exemplo aqui vai mostrando passo a passo, sei lá, se algum de vocês ainda tem alguma dúvida sobre Floyd aí, pode ser que isso aqui ajude aqui a pensar, porque está bem detalhado. Assim. E basicamente, por que o Floyd funciona, também já comentei, assim, mas aí tem uma prova mais completa. Agora, e trabalhando com Floyd, como é que a gente também determina os caminhos mínimos? Agora eu vou guardar uma matriz, tá? O vértice do caminho mínimo. Esse vértice do caminho mínimo aqui vai ter um significado um pouquinho diferente no caso de Floyd do que no caso de Dijkstra, tá? E vou dar razão por quê. A razão é a seguinte, no caso de Dijkstra, não tem muito jeito você, na hora de determinar o caminho mínimo entre de um vértice para outro, eu tenho que começar do final para o começo. Então, a informação que eu tenho que guardar lá é assim, para aquele vértice, qual era o penúltimo vértice do caminho, antes de chegar nele. Agora, aqui não. Aqui eu não preciso disso, tá? Porque como eu vou olhar todos os pares de vértices, eu posso guardar essa informação. Eu posso encontrar o caminho mínimo de 1 a 6, começando do 1 direto. Tá? Como é que eu faço isso? Eu faço isso assim, inicialmente, eu vou guardar para cada vértice, para cada possível caminho aqui, tá? Eu vou guardar qual é o vértice inicial, quem é? O I. E eu vou guardar aqui o segundo vértice, aqui vai ser um pouco invertido.
No Deixis eu guardava qual era o penúltimo vértice. Aqui eu vou guardar qual é o segundo vértice, tá? Do caminho. Então, inicialmente, claramente, o segundo vértice do caminho é o J. Né? Eu só estou pegando arestas do grafo ali. E depois, quando eu uso um determinado vértice K lá como intermediário do caminho. Nesse caso, o segundo cara do caminho aqui, ó, é o mesmo do caminho de I até K. Tá? Então, né? Porque primeiro, antes de chegar no J, eu tenho que chegar no K. Então, é isso aqui. A mudança é só essa aqui. Depois, na hora de determinar o caminho, o algoritmo é quase aquele, fica só um pouquinho mais simples. Deixa eu ver se eu... Acho que eu nem coloquei aqui, a gente vai ver lá direto no código. A única coisa que eu tenho é quando eu preencho o vetor de caminho mínimo, eu não tenho que inverter. Tá? Já está certo. Eu começo do primeiro para o último. Então, nesse exemplo aqui assim, ó. Eu tenho aqui a matriz de distância, aqui a matriz do vértice do caminho, tá? Então, eu quero saber qual é a distância do 4 para o 1, por exemplo, tá? Aqui, digamos, são arestas bidirecionais, tá? Do 4 para o 1, eu venho aqui, ó. No 4, eu vejo aqui, ó. Qual é o primeiro vértice do caminho? É o 4. Qual é o segundo vértice do caminho? É o 2. Aqui, ó. De 4 até 1 é o 2. Então é o 2. E agora, qual é o próximo vértice do caminho? Eu venho aqui e procuro para o 2 qual é o vértice do caminho entre ele e 1. É o 5. Tá, e agora, vou para o 5 e pergunto, qual é o vértice do caminho próximo? É o 3. Então tá aqui o 3. Finalmente, para o 3, eu venho aqui, qual é o próximo vértice? É 1. Então, quando chegar em 1, acabou. O caminho é esse aqui, 4, 2, 5, 3, 1. Tá? Então, o algoritmo fica um pouquinho mais simples na hora de determinar o caminho, mas é mais ou menos essa mesma ideia. Só que aqui, né, o que me ajudou foi o fato de eu guardar qual é o próximo vértice do caminho. Então, se eu quero ir de 4 a 1, eu vejo. Qual é o próximo vértice? O primeiro eu sei que é o 4. Qual é o próximo vértice? É o 2. Agora eu olho de 2 a 1. Qual é o próximo vértice? Vou fazendo isso sucessivamente, tá? Então, é um pouquinho mais direta essa determinação. E aí, vamos olhar aqui. Aqui ele lê igual também, aqui também. Bom, aqui eu não sei o que acontece com Floyd. Floyd vai funcionar com arestas unidirecionais, mas se tiver a mesma coisa, se tiver bidimensional, você acerta. Bidirecionais acerta aqui. A estrutura de dados aqui vai ser sempre uma matriz, tá, de adjacência. Tá? A matriz pode estar representando um de grafo com arestas unidirecionais e bidirecionais. Então, se quiser usar bidirecional, você acerta. E esse aqui imprime as duas matrizes, a do distância mínima e do melhor caminho. E depois, a impressão do melhor caminho é com a mesma ideia que a gente viu antes, só que é um pouquinho mais simples aqui, né? Que eu vejo. O primeiro vértice do caminho é U. Depois eu vou fazendo um loop aqui até chegar no vértice final V, em que o próximo elemento é o que está de U até V. E aí eu mudo o U para aquele elemento ali e vou fazendo isso sucessivamente. Então é um pouquinho mais simples aqui, mas é a mesma ideia, né? A ideia relativa, análoga. Tá? E aqui está o Floyd, que é exatamente como foi mostrado, tá? Tem que botar esses testes aqui, tá? Para ele não fazer besteira. Porque quando não tem caminho, a gente colocou infinito, então só tem sentido aqui, ó, você fazer a relaxação aqui, se tiver caminho do I até o K e do K até o J, tá? Os dois tem que ser menor de infinito, e menor de infinito vai ser porque eu já achei um caminho
durante o processo do I para o K e do K para o J. Bom, gente, alguma pergunta, alguma dúvida sobre isso aí? Sobre o Floyd? Nenhuma. Né? Então, Rodrigo e Nicolas, tudo bem? Uhum. Tá. Então Sim. vamos para os problemas da aula de hoje. É esse aqui? Não, esse já Foi foi. da semana, né? Esses aqui. Tá. Então, ó, também tem volta e meia tem problemas de Floyd nas maratonas, tá? Então, eu tô destacando aí. Todos do Bicrowd. Hein? Todos do Bicrowd, quando porque no UVA também tem, sabe, problemas. Antigamente, todos os problemas da maratona aqui do Brasil iam para o UVA. Hoje em dia eu não sei se ainda vai, não. Então, como eu também quero diversificar os sites, assim, normalmente eu tenho procurado do Bicrowd mesmo. Então, vamos lá, de um a um aqui. O primeiro é o seguinte. O primeiro ele te dá ele te dá o tabuleiro comum do jogo de xadrez, tá? E ele tem o cavalo o cavalo vai percorrer o tabuleiro e ele te dá duas posições, posição inicial do cavalo, 2, 5, posição final, 5, 2. E ele quer saber qual o custo para o cavalo ir daquele ponto para o outro. Só que o custo aqui, ele define o custo de uma maneira um pouco diferente. O custo não é a quantidade de saltos, não. Ele criou uma função aqui, ó. Quando o cavalo vai de X, esse problema é muito artificial, assim, é mais mesmo para ilustrar a técnica. Né? Quando o cavalo vai do ponto X1, Y1 para o ponto X2, Y2, o custo que eu tenho é esse aqui, ó. X1 vezes Y1 mais X2 vezes Y2. Eu somo, eu multiplico as coordenadas e somo o resultado, tá? Então, no problema clássico da movimentação do cavalo, os custos são todos 1, né? Eu quero saber quantos passos o cavalo tem que dar para ir de um ponto para o outro no tabuleiro. Aqui não, aqui é qual o custo mínimo. Então, nesse caso, vai variar o custo vai variar de onde o cavalo está no tabuleiro, tá? Então, eu tenho que criar o grafo. Inicialmente, eu tenho que criar o grafo. Fica mais fácil fazer assim, ó. Eu poderia criar, eu posso, então, eu devo criar o grafo, tá? Eu não me lembro aqui quais são os valores, quais os tamanhos. Ah, bom, o tamanho é 8x8, né? E depois, já deixar poderia já deixar tudo calculado com Floyd, se eu quiser, tá? Ou poderia rodar Dijkstra para cada teste dado aqui. Aí pode escolher. E aqui fica mais fácil na hora de criar o grafo, se eu fizer um mapeamento também, né? Se eu pegar, em vez de trabalhar com as posições ali em 2 dimensões, trabalhar em uma dimensão só. Converter uma posição do tabuleiro para um número de 0 até 63. E você pode fazer dessa forma aqui, ó. E as posições aqui são de 0 até 7, tá? Ele começa a marcar não coluna 1, coluna 0, não linha 1, linha 0. E aqui uma maneira simples de fazer esse mapeamento é esse aqui. Se eu tiver a posição AB, eu trabalho com o vértice 8 vezes A mais B. 8A mais B. Tá? Então, assim, esse aqui é a aplicação direta depois dos algoritmos lá. Ok, gente? Esse é alguma dúvida? Não. Não. Tá. Bem simples esse. Outro algoritmo bem simples é assim, é esse daqui, sending e-mail, que ele te dá um digrafo, né? O digrafo aqui vai representar uma rede de computadores. E aí
essa rede é descrita da seguinte maneira. É o número de computadores, tá? O N aqui é o número de computadores, aqui no caso. Aqui é o número de casos de teste, tá? 3 casos de teste. Número de computadores, 2. Pode ter até 20 mil, né? O número de arestas, uma aresta aqui, o S e T, quer dizer, eu quero fazer uma transmissão. Então, assim, ó, é uma rede de computadores que eu quero transmitir de um lugar para o outro. Eu quero saber qual o delay que eu tenho na transmissão, porque entre cada par de computadores ali pode ter um delay diferente, tá? Eu quero saber, aí do 0 para o 1, quanto é? Aí agora ele dá as informações aqui, do 0 para o 1 é 100. Então, o primeiro caso aqui é 100. Agora, outro caso de teste aqui. Agora tem 3 arestas, essas 3 aqui, né? 0 para 1 é 100, 0 para 2 é 200, depois é 50. Ou seja, na verdade, assim, ele te dá um grafo ponderado e quer saber o caminho mínimo. Algoritmo padrão, totalmente padrão do Dijkstra, tá? Então, vamos em frente, tá? Aqui agora, olha só, é um problema que é assim, ele basicamente, tem uma coisa, pessoal, tem uma coisa interessante nesse caminho aqui. É um outro algoritmo padrão também, bem simples aqui esse problema, é que ele te dá um grafo ponderado. A única questão é a seguinte, ó, é que nesse grafo ponderado pode ter loops e pode ter multiarestas entre 2 vértices. E aí, basicamente, ele está fazendo a pergunta, será que o Dijkstra vai funcionar? Bom, a resposta é que vai, tá? Não tem problema nenhum. O Dijkstra, mesmo que você tenha várias arestas entre 2 vértices, o algoritmo, do jeito que a gente escreveu, ele vai pegar sempre a menor das arestas, né? Porque, digamos, ele tem 2 arestas entre 1 e o 2. Quando ele vai olhar os vizinhos do 1, que acha o 2, ele vai colocar 2 vezes a informação lá vai colocar 2 informações na fila de prioridades, né? Não tem importância. Ele vai tirar primeiro a menor. Então, aqui, só eu só coloquei esse problema porque eu achei interessante chamar a atenção disso, tá? Mas é bem simples também esse problema aqui, é direto o Dijkstra padrão. Caminho mínimo. Porque acho que ele pede depois do caminho mínimo. Sim, ó, aqui tem um detalhe aqui que eu estou chamando a atenção, é que tem que ser long, tá? Porque olha só, por que tem que ser long? Porque as arestas podem valer até 1 milhão. E a quantidade de arestas pode ser 100 mil, tá? Então, esse negócio aí vai dar mais do que o que cabe em um inteiro comum, tá? Então, tem que adaptar o algoritmo que a gente está distribuindo aí para trabalhar com long. Trabalhe com tudo long, as arestas long, acho que é melhor. As distâncias todas long, tudo long ali, tá? Bom, vou em frente aqui. Aqui, quando eu selecionei esse problema, eu pensei que fosse o problema do carteiro chinês, mas é uma versão dele, mas muito simplificada, infelizmente. Eu não sei, vocês conhecem o problema do carteiro chinês? Carteiro chinês, Não. O problema do carteiro chinês é um problema assim, que tem grande utilidade prática, porque é um problema que pode ser de carteiro também, mas é um problema de empresas, de distribuição, rotas de distribuição de produtos, tá? Que é assim, ó, eu tenho um mapa aqui que representa as ruas de um trecho lá da cidade, tá? E aí, o seu carteiro, o caminhão da Coca-Cola, eu tenho várias situações assim, em que o cara, no caso do carteiro, né, por isso que esse problema chama o carteiro chinês, o carteiro tem que percorrer todas as arestas aqui, tá?
e voltar ao ponto inicial. E aí, bom, claro que se o grafo for euleriano, o custo dele fazer isso é só somar os custos de todas as arestas. Normalmente, no caso do carteiro, esses custos aqui seriam distâncias, tá? Se o grafo fosse euleriano, né, então vai ser... significa que o grafo tem um circuito euleriano ali, que cada aresta só vai ser percorrida uma vez. Então, basta somar todas as arestas. Agora, se o grafo não for euleriano, que nem é o caso aqui, por que esse grafo não é euleriano, gente? Esse aqui, por que ele não é euleriano? Vocês se lembram? Ele tem 2 vértices de grau ímpar. Exatamente. Ele tem... Então, se ele tiver vértices de... O número de vértices de grau ímpar é sempre par, né? Isso é um teorema, né? Isso é uma propriedade de grafos. Assim. Então, se ele tiver... mas se ele tiver um, ele tem pelo menos mais um, 2. Mas se ele tiver vértices de grau ímpar, ele não é euleriano. Bom, mas no caso do carteiro, ele tem que passar por todas as arestas. Então, o que significa? Significa que ele vai repetir algumas, tá? Para ele passar em todas, ele tem que repetir. Então, o problema do carteiro chinês é justamente isso. Dado um grafo qualquer, euleriano ou não, você descobrir qual é o custo mínimo para eu percorrer todas as arestas pelo menos uma vez. Tá? Então, não cai. Mas nesse problema aqui, depois que eu fui sacar no final, depois lá, que falei, que pena. Nesse problema aqui, a coisa é um pouco mais simples, porque ele só tem 2 vértices de grau ímpar sempre. Está dizendo aqui que no máximo ele tem 2 vértices de grau ímpar. Então, aqui nesse caso aqui é o A e o E, né? Então, aqui, ó, depois de montado esse grafo aqui, ele teria que repetir, o quê? É como se você colocasse o caminho mínimo ligando o A até o E. Porque se eu colocar uma aresta virtual aqui, ó, significa que agora o grafo se tornou euleriano. Então, o problema geral do carteiro chinês é assim, dado um grafo que não é euleriano, então tem alguns vértices ali de grau ímpar, você agora tem que determinar qual é o custo mais barato para fazer isso, percorrer todas as arestas. E o que você tem que fazer é pegar os vértices de grau ímpar, criar um outro grafo e encontrar um emparelhamento máximo daquele grafo ali. Emparelhamento mínimo no grafo. Emparelhamento de custo mínimo. Então, esse exemplo aqui não vai precisar. Só tem 2 vértices. Ele garante que tem só 2 vértices de grau ímpar. Então, nesse caso aqui, eu vejo como é que eu acho essa aresta virtual aqui corresponde ao caminho mínimo, né? Que é de 2 para 3. De A para R e de R para E. Então, é um caminho de tamanho 5. Então, significa que se ele repetir essas arestas aqui, ó, ele consegue fazer um percurso das demais arestas ali, sem repetir nenhuma delas. Tá? Torna o grafo artificialmente euleriano. Então, esse é o problema do carteiro chinês. Em geral, assim, só que para determinar emparelhamento, a gente teria que trabalhar com algoritmos de emparelhamento, ou então força bruta, se um backtracking, se a quantidade de vértices de grau ímpar que for pequena, tá? Mas nesse exemplo aqui não, é só descobrir quais são os 2 vértices do grafo de grau ímpar e achar o caminho mínimo entre eles e aí somar com o restante das arestas ali. Esse grafo aqui, ele tem uma particularidade da construção que é assim, ó. Ele tem um grafo pequeno, no máximo 26 vértices ali, porque cada vértice é uma letra minúscula do alfabeto. E se eu pego uma rua, o nome de uma rua aqui, AR. Essa rua aqui começa no A e termina no R. E como tem 2 letras, a distância é 2. O row começa no R e termina no E. Como tem 3 letras aqui, a distância é 3. E assim sucessivamente, tá? Esse detalhe aí no algoritmo, no problema aí. Mas fora... ainda tem uma chatice aqui, ó, aquelas entradas assim chatas só para perturbar.
que a lista de vértices, né, e aresta, tudo tá formando tudo junto aqui, termina em dead end, que você deve abandonar. Tem esse dead end aqui, só para chatice. Tá entendido, gente, esse problema aí? Sim. Tá? Então vou em frente. Tá. Esse problema aqui é um problema que eu achei curioso, assim, porque quando fui estudar esse problema aqui, eu vi que tinha tinha umas 2 ou 3 vídeos sobre esse problema, tá? Os caras deram a solução complicadíssima, mas na verdade tem uma solução bem simples desse problema aqui. O problema é assim, tá? Você tem um país lá em que as cidades são interligadas, mas você pode ser por rodovia ou por ferrovia. E aí, cada trecho ali entre 2 cidades gasta 1 hora para você percorrer, tá? E agora a pergunta é a seguinte: ele quer sair de uma cidade A e ir para a cidade B. Ele vai sair simultaneamente um trem e um ônibus, né? Porque eu tenho estradas, rodovias e tem ferrovias. E aonde tem rodovia não tem ferrovia, tá? Ou é um ou é outro. Mas assim, ela pode não ter ferrovia ali, mas pode ser que comece uma ferrovia. O que ele não quer é que o trem se encontre com o ônibus em nenhum lugar, tá? Eu tenho que garantir que eu vou fazer um trajeto, tanto o trem quanto o ônibus, eles vão fazer um trajeto que não tem nenhum vértice. Se eu olhar a sequência de vértices, não tem nenhuma coincidência entre o trajeto do ônibus e o trajeto do trem, tá? Entenderam qual é o problema? Uhum. Tá? Entendeu, Yussi e Rodrigo? Sim. Né? Tá. Então, olha só. Aí as pessoas, assim, eu vi que tem umas soluções complicadíssimas, assim, de como é que você vai garantir isso, tem que olhar os caminhos ali, garantir que não repete, né, uma cidade na mesma posição, porque no mesmo horário eles não podem coincidir. Só que não precisa de nada disso, assim. A solução aqui é bem simples, na verdade. Por quê? Tem uma informação adicional aqui, que é assim, ó. Todas as cidades estão interligadas, ou por um trem, ou por uma rodovia, ou por uma ferrovia, ou por uma rodovia. Então, o gráfico, se eu somar os caminhos, é completo, tá? Então é o seguinte, ó. Bom, basta ver que a solução é o seguinte: como é que ele quer saber qual é o tempo máximo que os dois vão levar, né? Bom, aqui tem uma coisa direta aqui, que é o seguinte, ó. Vai ter um caminho direto do 1, ele sempre tem que ser entre o 1 e o N. Vai ter um caminho direto do 1 para o N, ou de rodovia ou de rodovia, ou de rodovia ou de ferrovia, tá? Então, para esse aí, vai gastar 1. E o outro eu sei que não tem um caminho direto, porque ele diz aí que cada parte da cidade é interligada, ou por rodovia ou por ferrovia. Então, e nesse problema aqui, ele te dá a informação das ferrovias. Então, como é que você vai resolver esse problema? Vai resolver assim, ó. Você pega a ferrovia, vem aqui e olha assim, ó. Tem caminho do 1 para o N? Bom, se tiver, eu já sei, a ferrovia vai gastar 1. E agora eu tenho que calcular qual é o tempo máximo que eu vou gastar na viagem. Qual é o tempo mínimo, né, que eu vou gastar andando por rodovia. E aí eu tenho que achar qual é esse gráfico. Bom, basta fazer o complemento disso aqui, né? Então, nesse problema, fica muito mais fácil trabalhar com matriz de adjacência, tá? Porque dado um conjunto de arestas, um grafo, né?
Se eu quero achar o seu complemento, vai lá na matriz de adjacência e inverte todo mundo, todas as arestas ali, né? Onde é 0 vai para 1 e 1 vai para 0. Então fica bem simples. E agora, nesse outro vértice, então, num desses, eu vou ter dois gráficos, um das ferrovias, outro da rodovia. Um deles, assim, eu não preciso aplicar nada, porque um deles tem o caminho de 1 para n, então é 1. Então basta achar quanto tempo leva o outro. E aí o outro é Dijkstra, direto, tá? Faz Dijkstra de 1 a n e você vai resolver o problema. Tá? Tá legal, gente? Ô, professor, peraí. Ah, Eu li ali o enunciado da solução. ah, Testar se existe a aresta 1n. isso. Mas isso também conta se tiver uma aresta n1. Não, as arestas são todas bidirecionais. Esse problema aqui. Peraí, são todas bidirecionais? São todas bidirecionais, tá? Tá, obrigado. Então, se tiver a 1n, tem a n1 também, tá? Então não tem erro aqui, não. Não está descrito isso, não, não tá, eu não chamei a atenção disso, né? Normalmente eu ponho essa informação, né? Se as ligações são bidirecionais ou não. Nesse caso aqui são. Então a solução na verdade é simples, né? Só pensar um pouquinho aí, você vê que é bem simples. Esse problema aqui é bem interessante, tá? Talvez um problema, assim, talvez fosse o mais difícil de bolar, mas mesmo depois de ver a solução, você vê que ele é tranquilo. Que é assim, ó, você tem lá um mapa, imagina, vamos ver a situação prática. Você quer ir daqui para o aeroporto, sua casa para o aeroporto, tá? E aí, você olha lá no Waze e tá lá, digamos que tem lá o caminho mínimo, né? Agora, só que uma pessoa que não quer ir pelo caminho mínimo de jeito nenhum, porque ela acha que o trânsito é muito ruim. O trânsito, vai todo mundo querer ir pelo caminho mínimo e o trânsito é ruim. Então, a pessoa quer ir do ponto A para o ponto B, mas não quer usar nenhuma aresta de caminho mínimo. Tá? Ela não quer correr o risco, não quer passar em nenhum trecho que faça parte do caminho mínimo. Pode ser que alguém vá por vá pegar um caminho que passa por aquela aresta. Então esse problema aqui é isso, é dado um grafo, tá? Ponderado, né? Um digrafo ponderado. Ele quer saber qual é o quase segundo caminho. Ele é assim, ó. Porque tem problemas em Dijkstra, esses problemas eu não quis colocar, eu não achei nenhum, procurei muito, mas não achei nenhum problema assim que fosse bem interessante de implementar. Que é assim, ó, dado você tem o menor caminho num grafo. Um problema que tem que tá no nosso livro lá de grafos. Vocês têm o livro vocês têm aquele livro de grafos? Eu tenho que ganhamos maratona. Não, tem um livro que depois eu vou dar vou dar um pro grupo aí de vocês, se vocês não tiverem. Você tem, Rodrigo? É aquele teoria computacional de grafos? Aquele, tá comigo, eu tenho cópia. Você tem? Tá. Então você já tem. Porque ali tem os algoritmos do segundo menor caminho, tá? O segundo menor caminho, então esse é um problema interessante. Qual é o segundo menor caminho? Agora, só que tem dois tipos de problema de segundo menor caminho. Um é se eu puder repetir verso, o outro é se eu não puder repetir verso. Eu queria ter introduzido esse problema aí, mas não achei nenhum exemplo bom de problema. Então, o exemplo melhor que achei foi esse aqui. Que não é bem esse problema que eu estou falando. O problema que eu estou falando é o segundo menor caminho pode ser um caminho mínimo também, tá? O segundo menor caminho. Faz sentido isso que eu estou falando? Pode ter um outro caminho totalmente diferente que seja mínimo também, tá?
Mas aqui não, aqui o cara não quer passar por nenhuma aresta de caminho mínimo. Então, certamente, esse caminho que eu vou achar aqui vai ser maior do que o caminho mínimo, tá? Tudo bem, mas é isso que o problema pede. E aí, gozado, o que está escrito aqui não tem nada a ver, não. Depois tem. Deixa eu limpar de uma vez. Tá, aí, como é que é a solução desse problema? Bom, a solução, assim, gera, faz lá, vamos ver a solução geral. Faz o algoritmo roda o Dijkstra ali, tá? Vê qual é a distância mínima ali. E ver qual é o caminho mínimo. Só que eu teria que olhar todos os caminhos mínimos ali. Por quê? Aí eu faço o quê? Todas as arestas de caminho mínimo eu tiro do grafo e depois rodo de novo o Dijkstra com o que sobrou, certo? Essa pode ser a ideia geral da solução, né? É você fazer isso. Vai lá, arranca todas as arestas onde eu não quero passar, fica Dijkstra de novo nesse segundo grafo. Então a questão é como descobrir as arestas que eu tenho que arrancar, né? Aí eu estou exemplificando bem isso aqui, assim, tá? Vamos dizer que o exemplo seja esse primeiro, que o grafo seja esse aqui, tá? E aqui o caminho mínimo é quanto? É 5, né? O caminho mínimo é 5. Tem mais de um caminho mínimo aqui? Tem, ó. Aqui tem 2 caminhos mínimos, né? Aqui, ó. Posso vir daqui por aqui, posso vir daqui por aqui. Eventualmente, eu poderia chegar aqui e ter um outro caminho mínimo que começa daqui. Pode ter. Acho que a quantidade de caminhos mínimos pode ser muito grande, tá? Por exemplo, se esse vértice, se esse grafo aqui, todas as distâncias fossem 1, ele ia ter, sei lá, muitos, eu nem sei quantos caminhos mínimos, teria que fazer a conta aí, mas poderia ter muitos, tá? E aí, então, bom, não dá para eu olhar todos os caminhos mínimos, tá? Mas olhar todas as arestas de caminho mínimo, que fazem parte do caminho mínimo, é mais fácil. Como é que eu faço isso? Aqui que vai entrar em cena aquela distância para, tá? Porque, primeiro eu venho aqui e faço. Eu vejo todas as distâncias do zero, todas as distâncias, do zero para todos os demais. Em particular, para o 3, que me interessa, eu vejo que a distância é 5, ou seja, o caminho mínimo tem tamanho 5. E agora, eu venho aqui também e vejo todas as distâncias para o 3, tá? E aí eu vejo, aqui do 2 é 2, do 1 é 3, do 4 é 1, etc. Do 5 é 2, né? Por aí faz. Aí eu faço essas duas, logo de cara no grafo inicial, eu rodo essas duas informações. E agora, eu olho todas as arestas uma única vez e vou gerando outro grafo, tá? Eu pego, eu vou olhando, eu olho primeiro os vizinhos do 0, depois os do 1, assim sucessivamente. Agora, como é que eu decido se cada aresta faz parte de algum caminho mínimo ou não? Ela tem que satisfazer esse critério aqui, tá? Então, a aresta IJ. A distância do vértice inicial para I, somado com essa aresta, somado com a distância desse vértice para o vértice final, tem que dar a distância do vértice inicial para o final. Se der, é porque aquela aresta faz parte de algum caminho mínimo. Eu não preciso olhar, entende? Eu não preciso olhar todos os caminhos mínimos. Basta olhar as arestas para conseguir decidir se ela faz parte de algum caminho mínimo. Fez sentido isso para vocês? Dá um exemplo aqui, ó. Depois eu rodei, eu não mostrei aqui as distâncias, mas a gente pode ver aqui no gráfico, né? Por exemplo, a distância do 1 para o 3 é 3, né? E a distância do 0 para o 3 é 5, a distância do 0 para o 1 a distância do 0 para o 0 é 0 e essa aresta aqui vale 2. E aí, ó, se eu quero saber se essa aresta faz parte de algum caminho mínimo, eu olho aquela equação. A distância do vértice inicial para o 0 é 0. Mais essa aresta, que é 2. Mais a distância desse vértice para o final, que é 3. Essa soma aqui dá a distância do 0 para o 3
Era 5 dá, né? Porque é 2 mais 3, 5. Então essa aresta faz parte de algum caminho. Eu arranco ela do grafo. E vou fazendo isso para todas as arestas, tá? Basta olhar cada aresta uma única vez. Okay? Depois de eu ter determinado esses dois pares de distância aqui. E agora, eu fiquei com esse grafo aqui, nesse exemplo, né? Agora eu acho qual é a distância mínima do 0 para o 3 de novo. Só que aqui não tem, então significa que não tem solução. É -1 aqui, eu acho, lá que ele põe. Vamos lá, gente. Fez sentido esse problema aí, a solução desse problema? Sim. Tá? Tá legal, Rodrigo? Sim. Tá? Então pronto. Essa técnica aqui, ó, essa ideia pode ser usada inclusive, para determinar os caminhos, todos os caminhos mínimos, pelo menos alguns aí, tá? Você usar uma coisa parecida com essa, tá? Usar isso aqui só junto com backtracking, você vai determinar de maneira fácil todos os caminhos. Pode ser que sejam muitos os caminhos, tá? Mas o algoritmo é fácil. Mas se, por exemplo, a pergunta fosse, ó, determina 10 caminhos mínimos diferentes. Aí você poderia usar o backtracking para achar os 10 primeiros e pronto, terminou o problema. Vamos ver. Aqui é o seguinte, bom, ele tem toda uma história lá, gente, que eu pulei totalmente a história lá dos orcs, o ataque dos orcs. Vocês devem ser familiarizados com o ataque com orcs, né? Eu não sei muito bem o que é orc, não, mas não sei. Tem esses desenhos malucos aí, esses jogos e tal. Alguém aí sabe o que é orc? Geralmente são aqueles ogros verdes que. Né? Tá, eu sabia que vocês sabiam isso. Eu não. Então tem lá uma história longa lá para introduzir esse problema. Se vocês quiserem, vocês lêem. Mas eu coloquei o que resumo aqui. Resumo é assim, ó. Ele te dá um gráfico ponderado, tá? E eu acho que o grafo já te dá os vértices e tudo isso. Tá? E ele quer saber o seguinte, ó. Tem lá uma justificativa para isso, tá? Ele quer saber, ele quer procurar um vértice que seja equidistante dos 5 primeiros, os 5 primeiros que ele dá aqui. Tá? Tenha a mesma distância para cada um desses vértices aqui. Os 5 primeiros. E depois, em relação aos demais vértices do gráfico, ele quer que a maior distância seja mínima. Quer dizer o seguinte, se tiverem dois vértices que sejam equidistantes a todos esses 5 iniciais, qual deles que ele vai escolher? Aquele cuja distância para os demais vértices seja menor. Tá? Então é isso. Se tiver vários, eu tive a distância mínima. A distância máxima mínima. A maior distância tem que ser o mínimo. É um problema de maximinha aqui. Fez sentido aí o problema, gente? Fez. Tá. E aí é só isso. Então, aí, assim, apesar da descrição ser complicada, a solução, assim, é isso. É pegar, rodar Floyd aqui. Para todos os... Rodar Floyd, tá? Procurar em relação aos 5 primeiros. Se tem algum vértice que é equidistante, tem a mesma distância para todos eles. Se tiver, separar esses vértices e depois trabalhar com eles, né? Pegar eles e olharem qual é as distâncias e tudo mais. Tudo você faz em cima da matriz do Floyd. Né? E selecionando para cada um deles qual é a distância máxima. Depois pegar o vértice desses aí, que tem a distância mínima. Então, esse problema aqui que era complicado era só a descrição, tá? É Floyd bem padrão mesmo. Ok? Ok. Empresas de telecom. Às vezes eu tenho que abrir aqui para me lembrar dos programas. Tá. Então é assim, ó. Ele te dá
Ele diz assim, que tem uma empresa de telecom que ela tem várias antenas, está posicionado em vários lugares geográficos. Então ele te dá a posição aqui, o X e o Y da antena, tá? E ele dá o raio de ação daquela antena também. Essa antena consegue cobrir uma área, sei lá, 2 km. E aí, aqui ele te dá a posição aqui também, de cada antena, tá? A posição geográfica dela. E aí, então assim, ó, se uma antena cobrir a outra, significa que ele pode comunicar entre os dois computadores ali, que estão do lado dessa antena, tá? Então é isso. E aí ele quer saber, dados duas antenas ali, se deixa eu ver aqui qual o menor caminho, quantas antenas aqui você tem que dizer o menor caminho. Qual o menor caminho para eu transmitir de uma antena para outra, tá? Entenderam qual é o problema? Bom, Sim. então assim, ó, como é que é a solução desse problema aqui é? Eu tenho que pegar cada antena e ver o raio de ação dela. E ver se aquela antena alcança cada uma das outras, tá? E aí criar um grafo com isso. Nota que aqui, ó, pode ser que a antena 1 atinja a 2, mas a 2 não atinja a 1. Tá? É uma situação de caminho, de arestas unidirecionais, né? Porque essa daqui pode ter uma radiação muito grande, essa pode ter uma radiação muito pequena, que não chega ali, mas aquela chega aqui. Então, é só isso o problema, é você, dadas as antenas aqui, criar o gráfico para dizer, né, quem alcança quem, depois rodar o Floyd e depois responder as consultas. Pode ter várias consultas aqui, tá? As consultas aqui não estão mostradas aqui, mas acho que é uma consulta só. Essa coisinha aqui está atrapalhando aqui. A consulta, assim, é 2 informações, de 1 para 5, assim, né, aqui nesse caso. Ele te dá de 1 para 5. Qual é a... Não sei se eu botei errado aqui, posso ter botado errado. Então, assim, o único trabalho que você tem aqui é de criar o gráfico, tá? E depois rodar Floyd e depois aplicar o algoritmo de caminho mínimo. Tá ok? Certo. Em frente. Esse aqui, ele tem uma história lá complicada também, tá? Que é assim, ó, tem lá uma... Eu não entendi direito se é em Chicago ou se são várias cidades perto de Chicago ali. Talvez seja, né? Tem hora que ele fala em rua, tem hora que não entendi se fala em estrada ou não. Fiquei um pouco confuso em relação a isso, mas não importava. Vamos dizer que sejam cidades, tá? Então você tem você tem a descrição aqui da interligação das cidades e você está na cidade 1 e quer chegar na cidade N, que é Chicago. E tem lá uma perseguição, vários policiais federais, FBI, vários grupos atrás de você. E cada uma dessas arestas tem uma probabilidade aqui de você ser pego ou não. Não, só que aqui está ao contrário. É a probabilidade de você se safar ou não. Então, essa probabilidade de 100% significa, nessa aresta aqui, eu não vou ser pego. Nessa aqui, eu tenho 80% de chance de não ser pego. Essas informações estão dadas em percentual, tá? E no final, ele quer saber o seguinte, para ir de 1 a N, qual é o percentual de segurança que você espera, assim, pelo melhor caminho para você ir de 1 até N. Ou seja, qual é o caminho mais seguro que eu vou ter mais chance de não ser pego pela polícia ali? Qual é o caminho que tem a maior probabilidade de eu não ser pego? Tá? Entenderam o problema? Como é que é? Sim. Tá.
E aí, bom, aí como é que resolve esse problema? É um problema de Floyd também, tá? E só que aqui, assim, o custo aqui vai ser diferente, né? Vai ser a probabilidade agora, né? Então, assim, ó, se eu tenho um trecho aqui cuja segurança é S de K, e tem outro trecho de K até J, cuja segurança é S de KJ, qual é a segurança para eu ir de I até J passando pelo K? É o produto das duas seguranças aqui, tá? Aqui você vai ter que trabalhar com números entre 0 e 1, tá? Não dá para ficar trabalhando com percentual, não. Tem que reduzir para probabilidade mesmo. Então, a única diferença é essa, tá? A outra diferença é que aqui é maximização, porque ele quer qual o caminho de segurança máxima. Então, você tem que... É até um bom exercício de pegar o Dijkstra e aplicar a maximização. Assim, assim, você tem que tomar cuidado, tá? Na hora de fazer maximização, você tem que pensar, olhar tudo que você tem que modificar ali. Por exemplo, a aresta não pode ser mais infinito, tem que ser menos infinito. A inicialização de cada aresta ali, tá? Enfim, você tem que pensar ali algumas coisas. Além disso, trabalha com ponto flutuante também, tá? Porque isso aqui vai dar números entre 0 e 1, números fracionários, né? Então, basicamente é isso o problema. É uma modificação aqui no Floyd para, em vez de olhar a distância, olhar a probabilidade de segurança ali, né? Bom, ele trabalha com... as informações que ele dá qual é a probabilidade de não ser pego. Se alguém achar estranho e quiser trabalhar com a probabilidade de ser pego, qual é a probabilidade de você ser pego? E aí você vai ter que procurar o caminho de probabilidade mínima de ser pego, né? Também pode ser, basta trabalhar com os complementos aqui, tá? Trabalha com os complementos, no final de tudo tem que inverter. Vai te dar, se você trabalhar com a probabilidade de ser pego, você tem que depois imprimir a probabilidade de não ser pego. Vamos lá, tá claro esse aqui? Dúvidas? Não. Tá. Então, vou em frente. Ia falar, Rodrigo? Não, Pode continuar. tá. Bom, o último, então, é esse aqui de rede de fibra. Que ele é assim, é interessante aqui. Interessante o problema, assim, até fazendo abstração da realidade, né? Não sei se tem a ver com a realidade. Ele é assim, ele te dá uma rede de fibras, ele te descreve uma rede de fibras, só que ele te descreve para cá, ó, entre a cidade 1 e a 2, ele te descreve quais as empresas que operam naquela rede ali. Então, de 1 a 2 opera a empresa A, a empresa B e a empresa C. Então, as empresas todas estão informadas com letras minúsculas. Então, quer dizer, tem no máximo 26 empresas, tá? Então, ele te dá em cada trecho aqui. Depois ele vai fazer várias queries aqui, tá? A query, ele quer saber o seguinte. Ó, aqui, por exemplo, de 1 para 2, eu tenho empresas A, B, C. De 2 para 3, eu tenho empresas A e D. Mas de 1 para 3, eu tenho empresa B também. Então, ele quer saber assim, ó, quais as empresas que operam, que conseguem fazer a operação de 1 para 3. Bom, se eu for olhar aqui, ó, são A e B, tá? Né? Porque a A eu consigo ir pelo caminho 1, 2, 2, 3. E a B eu consigo ir pelo caminho 1, 3 direto. Tá? Então, a resposta é assim, é um conjunto de empresas. Pode ser que não tenha nenhuma, tá? Por exemplo, esse exemplo aqui, de 3 para 2. De 3 para 2. Aqui as arestas são unidirecionais, tá?
De 3 para 2 não tem, né? Porque nem tem aqui como como ir de 3 para 2. Ah, tem sim, ó. Você vai de 3 para 1 e de 1 para 2, né? Tá. Mas aqui, de 3 para 1 a empresa DE, de 1 para 2 ABC. Então, não tem nenhuma empresa comum aí que possa ir para os dois, né? E aí, ó, como é que resolve esse problema aqui? Também você vai resolver com Floyd, tá? O que você vai mudar aqui, em vez de você trabalhar com distância, você vai ter que trabalhar com qual conjunto de companhias que atuam naquele trecho, tá? Que conseguem ir de um ponto até o outro. E aí, o que eu tenho que mudar no algoritmo de Floyd? Tem que mudar assim, ó. Vamos ver, na hora que eu olho assim, dois trechos aqui, E de I até K e E de K até J, quais são as empresas que vão, considerando essas daqui, tá? Quais as que dessas aqui eu garanto que vão de I até J? Ah, eu tenho que fazer a interseção daquelas empresas, tá? Porque elas para ir, tem que sair lá de ir, passar pelo K e chegar no J. Então, claramente, a interseção dela. Agora, mas, e aí então são só as interseções? Não, que pode ser que de I para J eu já tivesse algumas empresas operando. Ah, então nesse caso, na equação lá da minimização, eu tenho que, na verdade, fazer uma união. Eu faço, para descobrir um trecho desse tipo aqui, eu faço interseção. Mas, à medida que eu vou descobrindo os caminhos de um ponto para outro, eu tenho que fazer a união das empresas que operam naquele caminho, tá? Faz sentido? Fez sentido isso para vocês? Sim. Essa ideia da solução aqui. Então, você vai trabalhar com as duas coisas, interseção e união. Bom, esse problema aqui, eu suponho que você possa trabalhar direto com conjuntos, tá? Trabalhar com interseção de conjunto, união de conjunto. Não foi assim que eu implementei. Eu implementei de uma forma talvez não tão mais complicada assim, mas que era você fazer essa interseção assim, através do mapeamento aqui específico, que é as letras de 1 a 26, eu coloquei em números de 1 até 26, tá? Não, coloquei 26 bits, tá? De forma que a união era a união ali em bits, a união em bits. E a interseção era a interseção em bits também. Aí, quer dizer, na união usava o OU e na interseção usava o AND. Então, mas eu tenho a impressão que isso aqui você pode fazer de forma mais simples trabalhando em conjunto. Eu acho que, vamos olhar ali a quantidade de dados é pequena, né? No máximo 200 e não sei, ele não fala quantas arestas são, não. Bom, mas no máximo 200 vezes 200 aí não é muita aresta, né? Então, eu acho que você poderia trabalhar com conjuntos, né? Conjunto de letras aqui também, que deve dar certo. Bom, gente, esses são os problemas da semana. A gente não vai ver na aula de hoje, achei melhor deixar para a aula que vem, uma parte final aí de caminhos mínimos, que quando eu tenho pesos negativos, né? Então, Belma fora aí. Deixar isso para a semana que vem. E assim, ó, o curso, o que eu pretendo ainda aqui no curso? Ainda pretendo ter mais 3 aulas, tá? Quando que a gente vai fazer essas aulas? Bom, não sei, agora deve começar um período de provas aí para vocês, não sei, é isso? O período de provas vai começar quando? Prova. Então, a gente vai ter prova essa quarta e a gente vai ter uma prova no dia 24.
Tá, então assim, ó, vamos combinando, porque assim, a gente vai estar com folga, tá? Eu acho, assim, até... As aulas terminam quando? Lá pelo dia 12, é isso? Quando que as aulas terminam? Se eu não me engano, o período acaba no dia 19 de julho. 19, né? Então, Mas assim, eu não... eu acho que o que eu me programei é para mais 3 aulas, tá? Que é uma aula para trabalhar com Belmafor e com árvore geradora mínima e 2 aulas de fluxo, tá? E aí a gente termina. E aí, então, tem uma certa flexibilidade. Por mim, eu tenho flexibilidade para faltar, a gente pular alguma dessas próximas semanas aí, tá? Vocês veem aí, se houver interesse da parte de vocês, a gente pode fazer isso. Se não, assim, a gente tem mais 3 aulas e acho que no dia 30, volta do dia 30, a gente terminaria. Peraí, desculpa, o senhor está querendo talvez deixar de dar aula em alguma dessas próximas semanas? Não, eu por mim, assim, eu tô dando a flexibilidade a vocês, entendeu? Porque como eu sei que esse período começa a ter provas, assim, eu sei que vocês se enrolam aí na época das provas, né? Tem muita coisa para estudar, né? Eu estou dizendo para vocês que eu tenho flexibilidade. Como a gente tá muito bem no andamento do curso, tá? E só tem mais 3 aulas, a gente terminaria dia 30. Mas se vocês precisarem, assim, se for conveniente para vocês, a gente pode pular alguma das próximas 3 semanas aí, tá? Alguma delas. E aí a gente terminaria o curso em 7 de julho. Ou até mesmo poderia mudar 2 e pular, terminar dia 14. Para mim, eu não tenho problema nenhum. Eu tenho flexibilidade para qualquer coisa. Só assim, só vou dar mais 3 aulas. Só temos mais 3 aulas. Tá? E aí tá de bom tamanho o nosso curso aqui. Então vocês veem aí